Terceira sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 12ª legislatura, Câmara Municipal, 5 de março de 2013. Senhores vereadores, daremos início nessa data à terceira sessão ordinária da Câmara Municipal de Rafar. Peço agora que todos em pé cantemos o hino a Rafar. Querida, de nossa vida de encantos mil. Rafa, tu és o nono, és o tesouro do meu Brasil. Rafa, terra querida, de nossa vida de encantos mil. Rafa, tu és o nono, és o tesouro. Levaram os bandeirantes, a filosofia pioneira, e transformaram como gigantes a terra hospitaleira. Rafa, terra querida, de nossa vida de tantos mil. Rafa, tu és o ouro, és o tesouro do Brasil. Teus campos ardentes de canaviais entoam docemente canção de amor. De amor e trabalho, e não resposta linda. São todos os rosários e ao viver convida. Rafa, terra querida, nossa vida tem tantos mil. Rafa, tu és o nono, és o tesouro do meu Brasil. Rafa, hino glorioso de trabalho e amor, terra divina, primaveria. Rafa, esplendoroso, deserto do amor que anima e enaltece o Brasil. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura do termo da presença dos senhores vereadores. Alexandre Ferraz Montolan. Presente. Alexandre Juliano Benato Giuliani. Presente. Ângela Maria Donisque Barbosa. Presente. Antônio José Fávero. Presente. Daniela Calil Parra Anacleto. Presente. Luiz Antônio Ferreira Brito. Presente. Marco Antônio Brigatti. Presente. Rodolfo Antônio Minson. Presente. Wagner Antônio Brigatti. Presente. Com a presença de 9 senhores vereadores, sob a proteção de Deus, declaro abertos os presentes trabalhos, consultando ao plenário pela possibilidade de dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Dispensa. De acordo com a satisfação dos senhores vereadores, a leitura da ata está dispensada, ficada a mesma aprovada por unanimidade. Dando continuidade aos trabalhos da sessão, solicito ao senhor Vanderlei que leia um trecho da Bíblia. Ótima noite a todos. Gostaria de ler aqui em Isaías 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, que não possa ouvir. Dando prosseguimento aos trabalhos da sessão, determino ao senhor secretário que proceda a leitura das matérias constantes da pauta do expediente. Tribunal de Contas, processo TC 2546-02610,
processo de prestação de contas do Executivo Local referente ao exercício 2010. Projetos de lei. Projeto de lei número 19/2013 do Poder Executivo, dispondo sobre a criação do Serviço de Inspeção Municipal, sim, na forma que especifica. Projeto de lei número 20/2013 do Poder Executivo, dispondo sobre a ratificação integral do protocolo de intenções do Consórcio Público de Direito Público, agência reguladora dos serviços de saneamento das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Projetos de decreto legislativo. Número 1/2013, pelo vereador Marco Antônio Brigatti, que concede título de cidadania ao senhor Almir Pazanotto Pinto. Projeto de decreto legislativo número 2/2013, da vereadora Daniela Calil Parra Anacleto, concede título de cidadania ao senhor Vicente Paulo da Silva. Projeto de decreto legislativo número 3/2013, do vereador Alexandre Juliano Benato Giuliani, concede título de honra ao mérito ao senhor Heitor Turola. Projeto de decreto legislativo número 4/2013, do vereador Rodolfo Antônio Minson, que concede título de honra ao mérito ao senhor Antônio Carlos Cerezer. Projeto de decreto legislativo número 5/2013, do vereador Luiz Antônio Ferreira Brito, concede medalha Luiz Ortolani ao senhor José Alves dos Santos. Projeto de decreto legislativo número 6/2013, da vereadora Ângela Maria Donisque Barbosa, concede medalha Luiz Ortolani ao senhor Luiz Ferrari. Projeto de decreto legislativo número 7/2013, do vereador Alexandre Ferraz Fontolan, concede medalha Luiz Ortolani ao senhor Orlando Carnelós. Projeto de decreto legislativo número 8/2013, do vereador Wagner Antônio Bragalda, concede medalha Luiz Ortolani à senhora Antônia Alves Qualato. Requerimentos. Requerimento número 8/2013, subscrito pelo vereador Wagner Antônio Bragalda, solicita informações com relação ao andamento dos estudos sobre tubulação e bomba de maior potência para os canos de água da cidade que abastece as caixas de água em frente ao cemitério e é distribuída para as casas populares. Requerimento número 9/2013 da Câmara Municipal, subscrito pelo vereador Marco Antônio Brigatti, solicita que sejam fornecidas informações com relação ao contrato assinado pelas empresas terceirizadas que prestam serviços ao município de Rafar. A. Quantos funcionários estão trabalhando sem carteira assinada? B. Quantos funcionários na situação do item A têm salário inferior aos demais? C. O que diz no contrato com relação às EPIs, equipamentos de proteção individuais, e de quem é a obrigação para fornecê-los? D. Encaminha a esta Casa de Leis cópia do referido contrato. Requerimento número 10/2013 da Câmara Municipal, subscrito pela vereadora Daniela Calil Parra Anacleto, solicita que sejam fornecidas informações detalhadas sobre recursos destinados à educação, conforme seguem. A. Quais recursos financeiros municipal, estadual e federal e seus respectivos valores são destinados à educação no município de Rafar? B. De quais formas, especificamente, esses recursos estão sendo aplicados? Indicações. Indicação número 22/2013 da Câmara Municipal, subscrito pelo vereador Rodolfo Antônio Minson, solicita estudos sobre a possibilidade de fazer uma parceria com os proprietários do barracão Antigo Campo de Borjas, localizado no bairro Limoeiro,
para que esse possa ser utilizado de forma adequada e produtiva. Indicação número 23/2013 da Câmara Municipal, subscrito pelo vereador Alexandre Benato Giuliani, solicita que seja feito um serviço com motoniveladora na Avenida Irmãos Moreira. Indicação número 24/2013 da Câmara Municipal, subscrito pelo vereador Alexandre Ferraz Fontolan, solicita que seja efetuada a pintura das faixas de pedestres que circundam a unidade mista de saúde nas ruas Alziro Talás e na Avenida Dr. José Soares de Faria e demais faixas de pedestres no município. Indicação número 25/2013 da Câmara Municipal, subscrito pelo vereador Alexandre Ferraz Soltolan, solicita estudos objetivando a colocação de extintores no prédio do Círculo Operário. Indicação número 26/2013 da Câmara Municipal, subscrito pelo vereador Wagner Antônio Bragalda, solicita estudos objetivando a cobertura com lajotas ou placas de cimento do canal de escoamento de águas pluviais que fica entre as ruas Capitão José Duarte Nunes e Marechal Deodoro da Fonseca, na altura do Centro Espírita Lázaro José, situado a rua Conselheiro Gavião Peixoto, número 431, na rua Nossa Senhora de Lourdes e rua Abolição. Indicação número 27/2013 da Câmara Municipal, subscrito pelo vereador Wagner Antônio Bragalda, solicita estudos objetivando a construção de uma pista de skate em uma das praças de nossa cidade. Indicação número 28/2013 da Câmara Municipal, subscrito pelo vereador Wagner Antônio Bragalda, solicita estudos junto à Diretoria de Cultura, Esporte e Turismo, objetivando o retorno da banda marcial Alain Rolim Barbosa. Indicação número 29/2013 da Câmara Municipal, subscrito pelo vereador Marco Antônio Brigatti, solicita estudos objetivando a elaboração de um plano junto ao órgão de prestação de serviços telefônicos, operadora Vivo, para que seja instalado um ponto de telefonia, Orelhão, na Fazenda São Bernardo. Indicação número 30/2013 da Câmara Municipal, subscrita pela vereadora Daniela Calil Parra Anacleto, solicita estudos objetivando que a inclusão de aulas de diferentes modalidades de dança e ginástica no cronograma do Centro Cultural Júlio Henrique Rafael no período noturno. Concluída a leitura das matérias constantes da pauta do expediente de hoje, declaro livre a tribuna aos senhores vereadores para as suas manifestações pessoais. Com a palavra, o vereador Marco Brigatti. Excelentíssimo senhor presidente dessa Casa de Leis, digníssimos e nobres vereadores, vereadoras aqui presentes, presidente do PMDB, senhor Luiz Bolacha, nosso digníssimo ex-prefeito da cidade de Rafara, Heitor Turola, Luiz Santana, secretário da Cultura, nosso querido amigo e companheiro Marcelo, vereador que por problemas de saúde é afastado, mas que Deus realmente conceda a saúde e que os próximos exames deem negativo. E as mulheres presentes nesta noite, antecipadamente, eu quero já parabenizá-las pelo Dia Internacional da Mulher, na qual, no dia 8 de março, é comemorado esse dia a essas grandes batalhadoras e guerreiras que nós temos em nosso país. Então, em nome desta Casa de Leis, eu parabenizo a todas presentes e aquelas que nos ouvem através da rádio e dos meios de comunicação.
Eu gostaria, neste momento, de colocar algumas coisas referente ao requerimento que fiz, relacionado à documentação na qual se refere, devido muitas pessoas terem vindo reclamar, não só comigo, mas com alguns dos meus companheiros também, relacionado aos EPIs, a falta deles para as pessoas que executam as tarefas diárias na prefeitura, como os varredores de rua, os catadores de lixo, colocando assim em risco a integridade física dessas pessoas, e isso preocupa muito, que hoje fica muito mais fácil a empresa designada para fazer os trabalhos fornecer os EPIs necessários do que termos funcionários afastados. Então, em nome dessa Casa de Lei, em nome dos vereadores, gostaria realmente de poder estar cobrando isso do Executivo para que nos apresente os dados referentes de quem é realmente a preocupação, se é da empreiteira ou se é da prefeitura. E de ambas as partes, assim que a gente consiga realmente sanar o problema. E quanto à indicação que fiz com o ponto telefônico na Fazenda São Bernardo, moradores reclamam que realmente a dificuldade é bastante grande, que os telefones celulares têm uma dificuldade muito grande de sinal naquela área, e assim a gente pede que o Poder Executivo estude realmente objetivando, no momento em que as pessoas necessitam de entrar em contato com a Polícia Militar, com o Centro de Saúde, ou com algumas pessoas da família que necessitam realmente de conversar, que possa estar usando esse meio de comunicação que em qualquer localidade a gente pode notar que existem. E na Fazenda São Bernardo, uma fazenda onde Tarsila do Amaral nasceu, e que nós temos como ponto turístico esta fazenda. E de repente uma visita, alguém que precisa realmente se comunicar com alguém, não tenho como fazer. Então eu gostaria que realmente fosse feito esse levantamento, que fosse o poder público, o executivo, para que desse-nos uma resposta e uma solução para o problema. Demais, eu agradeço a todos os presentes, as pessoas que nos ouvem. Boa noite a todos. Com a palavra o vereador Wagner Bragalda. Boa noite. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, plateia, imprensa. Gostaria de cumprimentar a Francine, que está aqui hoje. Obrigado pela presença. E, aproveitando, antecipar o Dia Internacional da Mulher, cumprimentar as colegas de trabalho, Daniela e a Ângela, né, em nome de todas as mulheres de Rafar. Tá? Vou falar um pouquinho aí sobre as indicações que eu fiz. A questão da primeira indicação é fechamento daquele córrego que tem entre a rua Capitão José Duarte Nunes e a Marechal Deodoro da Fonseca. A questão de evitar o quê? Evitar a proliferação de ratos, insetos lá, e que, de repente, caia uma criança, um adulto em dia de chuva. Então, que a prefeitura faça algum estudo viabilizando o fechamento dessa galeria, né, para dar mais conforto e comodidade até para as pessoas que frequentam o centro e os moradores daqueles arredores. Tá? Agora, quanto à pista de skate, muitas pessoas comentaram no Facebook, né, que é questão de demagogia isso, que todo vereador faz essa indicação. Nessa gestão, acho que é a primeira vez que está sendo feita, né? Então, eu não sei se os colegas anteriores fizeram essa indicação, mas as crianças, os jovens, vieram me pedir, e eu sinto na obrigação de fazer a indicação e correr atrás de verbas para que isso aconteça. Palavra, vereador. Pode falar. Vereador, eu queria parabenizar você pela essa indicação sua, que eu acho que a nossa cidade está precisando de uma área de lazer para as crianças, viu? Mais parques, então, tá de parabéns pela indicação que você fez. E incentivar o esporte também, né?
Sem dúvida. A gente vê que não tem lazer nenhum para as crianças. Antigamente, nós tínhamos um parque ali próximo à Telesp, tinha-se a pista de skate, que era no terreno que era cedido pela paróquia Nossa Senhora de Lourdes, e foi tirado de lá, vendeu os terrenos e nunca mais se fez nada. Então, eu falo, não só eu, mas todos os colegas estamos correndo atrás de verba para fazer alguma coisa para a cidade. Então, que as pessoas não critiquem, mas que tenham paciência e que nos ajudem também. Porque uma sociedade só é melhor quando cada um fizer alguma coisa. É fácil criticar as pessoas. Tá? Então, tenha um pouco de paciência. Infelizmente, a gente está começando a engatinhar agora e pegamos a casa completamente desorganizada. Infelizmente, 20 anos que não se faz nada em Rafar. Tá? Então, isso daí chateia a gente, estressa, eu fico irritado. Então, tomem cuidado com o que falam e procurem saber o que estão falando primeiro, raciocinar, né? Outra coisa, eu incentivo a banda marcial, aproveitando que o Luiz está aqui com a gente, o secretário de Cultura, né? Gostaria de cumprimentá-lo também, que fizesse algum estudo, não sei se tem os instrumentos ainda, mas que retornasse isso daí em propósito de retirar esses jovens da rua e ensinar algo para eles, para que possam enaltecer os eventos públicos da nossa cidade, coisa que já não é visto há muito tempo também. Outra coisa, a questão da água. A questão da água é lastimável aqui em Rafar. Infelizmente, a gente recebe e-mail, a gente é parado na rua e nada se acontece. Então, eu acho que, por enquanto, eu sei que não tem caixa para se fazer os investimentos que são necessários na questão da troca da tubulação, na questão de aprofundamento dos poços. Então, fica se falando muito. Então, vamos dar uma sugestão para o senhor prefeito, que corte a água da parte baixa de Rafar, eu vou falar bem assim, publicamente, corte por um período e ceda a água para a popular. Tá? Eu acho que vamos fazer uma semana corta aqui, uma semana corta lá. Por quê? O pessoal da popular tem ficado sem tomar banho, tem ficado sem lavar roupa, então, coisas primárias. Então, que não deve se acontecer. Enquanto não se resolve, vamos criar uma alternativa para resolver esse problema. A respeito da água, o problema não é o corte da água, o problema é o seguinte, as tubulações estão muito podres, tem muito vazamento de água. Esses dias mesmo eu vi o funcionário da prefeitura, Lázaro, com problema. O problema é a tubulação nossa, tudo podre, e precisa resolver isso aí quanto mais rápido. Não, sem dúvida. Eu coloquei o requerimento solicitando para que resolva isso, porque está desagradável. Então, vamos fazer uma parceria, um final de semana, um sábado, deixa a parte baixa de Rafar sem água e dá água para o pessoal da popular. E vice-versa. Eu acho que não tem por que lá ficar com água e lá em cima sem água. É a mesma cidade. Então, vamos usar um pouco a cabeça, né? Agora, outro questionamento que eu gostaria de colocar aqui é a questão do que o prefeito comentou em entrevista dos 14 mil que é repassado para a Santa Casa. Na entrevista ele fala que é um valor um pouco alto ainda. Eu liguei hoje para a Santa Casa, para a Cássia, que é a faturista da Santa Casa, e vi, com ela, fui me informar de alguns valores, alguns dados. Porque Rafar necessita da Santa Casa. Se nós tivéssemos um atendimento acontecendo aqui como se deve, na parte de médicos clínicos, especialistas, pediatras, nós não precisaríamos da Santa Casa. Então, eu acho que, se a gente focar um pouco as coisas e avaliar, o censo de 2010 mostra que nossa população é 11%, mas tem idade maior que 60 anos. É mais ou menos 1.000 pessoas. Então, qual a probabilidade dessas pessoas usarem a Santa Casa? Gente, é muito grande. Minha família precisou, com certeza alguém da família de vocês precisou. Então, nós temos que tomar alguma medida. E pessoas me procuraram, para quê? Para falar, Wagner, dá uma sugestão, vamos cobrar R$1 a mais na conta da água, para a gente devolver isso daí para a Santa Casa, porque a gente está preocupado. Amanhã, depois, pode ser eu que precise, ou qualquer um da nossa família, um idoso. Tá? Então, é só nisso daí para a gente não falar bobagem. Então, vamos analisar as coisas e tentar melhorar o que nós temos, que está no nosso alcance. Tá? E outra coisa, eu falo para vocês que pedem as notas paulista, peçam e revertam esse crédito para a Santa Casa. Porque desde quando foi começado esse trabalho, cresceu-se 339% a questão da arrecadação. É dinheiro que pode ser aplicado para nós mesmos. Então, basta a questão de colocar a mão na consciência e fazer a coisa que se deve. Tá? Eu acho que é só isso mesmo. Muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora Daniela Parra. Boa noite, excelentíssimo senhor presidente da Câmara, senhores vereadores, imprensa e público presente. Quero começar minha fala aproveitando a oportunidade para convidar todas as mulheres de nosso município a prestigiar a 16ª Semana da Mulher, que terá palestras no dia 7 e 8 de março, a qual sei que estão sendo preparadas com muito carinho pela Secretaria da Cultura. Meus questionamentos no requerimento, onde eu peço explicações sobre os recursos financeiros recebidos pela educação, são para poder compreender as verbas recebidas e gastas com a educação, uma vez que sabemos que o senhor prefeito pretende estar substituindo o sistema de ensino usado há 6 anos no município por um outro, visando a economia. Quero deixar registrado que, como educadora de carreira, tenho convicção de que com a educação não se economiza e muito menos se brinca. Daí minha preocupação e interesse pelas verbas da educação. Já na minha indicação, que é sobre a Secretaria da Cultura, a minha intenção é proporcionar lazer, cultura, esporte e saúde aos trabalhadores de nosso município, que em outras administrações tinham grande participação em atividades noturnas realizadas no Centro Cultural. Devemos pensar em governar para o povo e pelo povo, independente hoje de quem votou ou não nos eleitos que aqui estão, e atendê-los em todas as suas necessidades sempre que possível. Certo de que o Executivo, como até hoje, recebeu nossas indicações e requerimentos com atenção e sempre dispostos a fazer o melhor, eu agradeço a todos pela atenção. Obrigada. Com a palavra, a vereadora Ângela Dominski Barbosa. Boa noite, senhor presidente, vereador e vereadoras, meus pares, imprensa escrita e falada e público presente. Vou começar que se oficie a família Barbosa pelo falecimento de Gilberto Barbosa Lima, ocorrido no dia 5 do corrente. E agora eu vou só explicar das indicações que eu fiz ao senhor prefeito e a resposta que ele me deu. Eu solicitei ao Poder Executivo que efetuasse estudo objetivando a construção de uma sede para o motoclube. Em resposta, ele disse: encaminhamos o pedido ao setor jurídico da Prefeitura para haver um amparo legal da lei. Nesse caso, assim, objetivamos uma posição, sendo essa legal, estaremos encaminhando para análise. Outra indicação, eu solicitei ao Poder Executivo que efetuasse estudo objetivando a contratação de médicos na unidade de saúde, pois a reclamação está feia. Em relação ao aumento do número de médicos, a administração estará efetuando, nos próximos meses, um concurso público e, entre essas vagas, estará disponível de médico. Foi a resposta que ele me deu. Solicitei ao Poder Executivo, objetivando a colocação de um corrimão na escada de acesso à Prefeitura, porque as pessoas idosas têm dificuldade de subir ali. E ele respondeu que esse serviço será executado em breve. Fiz outra indicação, efetuando estudo, objetivando a construção de uma boca de lobo próxima à congregação cristã, na Pedro Turati. Ele respondeu que tal medida já se encontra em estudo. Fui informada também que, no dia 10 desse mês, inicia a Operação Tapa Buraco. Por hoje é só. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador Alexandre Ferraz Fotolan. Senhor presidente, vereadores, meus pares, público aqui presente, imprensa, amigos da Rádio R, internautas, meu boa noite. Eu queria parabenizar a oficina de costura de Rafar por ter sua aula inaugural de costura
neste ano em 2 períodos, de manhã e à tarde. Também queria agradecer, em nome da assistência social de Rafar, ao ex-vereador desta casa, Reinaldo Frauzino, pela doação de uma cadeira de roda para assistência social. Também, senhor presidente, também queria que se oficie a família Tonim, pesar pelo falecimento da senhora Jacira Tonim, no dia 3 de março. Ela que trabalhou muito tempo quando havia farmácia no Círculo Operário. E sobre as indicações, 24 de 2013, que determine a pintura nas faixas de pedestre que circundam a unidade mista da saúde, nas ruas Alzir Talassi e na rua Dr. José Soares de Farias, e demais faixas de pedestres do município, porque as faixas estão muito apagadas e os motoristas não estão visualizando, podendo causar acidentes aos pedestres. E sobre a indicação do número 25 de 2013, sobre colocação de extintores no prédio do Círculo Operário, que é um local onde circulam muitas pessoas e não tem nenhum extintor no local. E estão instalados lá o Departamento de Assistência Social, Fundo Social da Solidariedade, Conselho Tutelar, Casa da Agricultura, Departamento de Esporte, Oficina Municipal de Costura, e também vai da futura instalação do Telecentro Comunitário. Então, é muito importante que o setor tome essas providências, tendo em vista a segurança dos funcionários nesse departamento. Então, muito obrigado. Com a palavra, o vereador Rodolfo Misson. Boa noite, senhor presidente, Alexandre, Juliano, Benato e Juliano, senhores vereadores, meus pares, vereadora Ângela Barbosa, vereadora Daniela Anacreto, público presente e imprensa. Bom, eu queria falar rapidamente sobre a minha indicação a respeito de uma parceria, um convênio com o antigo campo de bostas da família Fávaro, já que a administração ela vem demonstrando o grande interesse nas atividades rurais, e eu quero estender essa minha indicação ao vereador nobre companheiro Antônio José Fávaro, porque a família Fávaro sempre se colocou à disposição de todas as administrações do nosso município. Então, nada mais justo, já que ela situação em condições precárias, o barracão vem sendo usado. E também, né, essa indicação ela vem de encontro ao projeto de lei de criação do SIM, Serviço de Inspeção Municipal, que todos nós sabemos a necessidade desse serviço de inspeção, para que os próprios produtores rurais, né, pequenos produtores, eles possam ter a atividade feita com mais liberdade, mais condições de ganho e com segurança, né? E essa indicação, esse projeto, há um bom tempo eu venho solicitando, e agradeço, né, aí a administração pelo interesse e pela atitude da criação desse projeto. E agora eu gostaria de falar que eu recebi um e-mail do empresário e amigo particular meu, o senhor Rinaldo Palace Júnior, né, Júnior Palace, que eu fiquei um tanto consternado com a sua reclamação. Fazer uma das coisas mais lindas e gratificantes para o ser humano, e um tanto quanto mais difícil ainda, é tentar a sua recuperação de pessoas com problemas, com dependências químicas, alcoólicas, etc., né? Então, essa atitude é de total desprendimento, tamanha a solidariedade da pessoa, essas são as minhas palavras, quero deixar que são minhas palavras, né, desse cidadão, empresário, pai de família, que vem investindo em nossa cidade, participando da nossa sociedade. Eu acho que o fato aqui, que me constrange, é de pensar em como que é querer ajudar o próximo e fazer valer
da sua vontade, da sua necessidade. Né? Não existe palavras que possam engrandecer qualquer ser humano, não só o empresário, qualquer ser humano que venha estender a mão, que venha participar, que venha se doar, que venha se preocupar. Nós temos exemplo aqui do senhor Torturola, da família, com muitas famílias que não tinham condições nenhumas de sobrevivendo, estavam morando, e o senhor Heitor, com a sua família, aí se colocou o coração na frente. Então, eu acho que isso daí não existe nenhum tipo de palavra que possa enaltecer qualquer ser humano. E a minha surpresa de saber que essa atitude aí vem causando essa situação tão chata e uma causa tão simples, a reclamação do Júnior. É sobre a coleta de lixo no seu sítio, lá no antigo Bicho de Pé, aonde ele colocou à disposição de um grupo de pessoas para se formar uma entidade na recuperação de pessoas com problemas de dependência química. E há algum tempo ele não é feita a coleta lá no sítio. Não passa, ele reclamou, falou uma vez, não foi dada atenção, nada. Aí ele procurou saber e disse que, segundo ele, houve um desinteresse, tinha alguns pormenores aí que não estavam sendo ligados às atitudes ocorridas durante a campanha. Então, é uma situação aí que não pode acontecer. Deixar de tomar uma atitude, às vezes até um pouquinho chata, né, desnecessária, para não ajudar uma instituição, de tamanho poder que é a instituição que está sendo montada. Então, aqui são as palavras dele. Senhor prefeito, se existe alguma diferença política, deixe-as de lado. Se existiu um mal-estar no decorrer da campanha, hoje não justifica a nossa prefeitura não cumprir com a sua obrigação da coleta de lixo. O voto é secreto e individual. Caso o senhor tenha a impressão de que fui ou sou contra a sua administração, o senhor está redondamente equivocado. Afinal, somos livres e vivemos em um país democrático. O senhor ganhou as eleições para os que te apoiaram e para os seus adversários. Essas são as palavras do empresário, do senhor Júnior Palace. Então, eu quero reiterar, quero pedir, quero deixar o pedido que o senhor prefeito, olha, existe sim a coleta de lixo nos sítios, eu sei disso, eu tenho consciência disso, e se não está sendo feito por qualquer outro motivo que não seja esse, eu acho que tem que ser feito. Ele me procurou, pediu para que fosse comunicado, vereador, estou pedindo... Pois a palavra? Eu estou sabendo mais ou menos desse caso aí. Eu fui hoje com o pastor Alexandre, que o pastor Alexandre está tomando conta de lá do sítio do Bicho de Pé, ele arrendou lá. E já tinha saído esse buzuzu, então eu fui junto com ele hoje lá na sala do prefeito. Foi conversado, discutido isso daí hoje, diretamente com o prefeito. Porque o pastor Alexandre é da Igreja Batista e meu filho também faz parte. E eles estão tentando mesmo recuperar as pessoas com problema de droga, de álcool. Então, já foi passado diretamente para o senhor prefeito. Bom, é bom saber, fico feliz, né? Independente de qualquer religião que seja, a atitude do ser humano que é mais importante. Então, eu queria realmente falar sobre isso, que recebi esse e-mail do Júnior, ele me pediu, e eu acho que é muito cedo, né, para acontecer essas adversidades, uma coisa tão simples. Agradeço à vereadora pela informação e também vou levar ao conhecimento do senhor prefeito. Assim. Eu gostaria de registrar aqui também algumas coisas que eu fiquei irritado com algumas colocações na rede social, aí, o Facebook, né, o famoso Facebook. Exato. Algumas pessoas aí que se posicionaram contra a construção da Praça do Idoso, onde eu e meus pares, vários vereadores aqui, buscaram, né, estão buscando para que seja criada uma Praça do Idoso, e tem algumas colocações para construir Praça do Idoso para quê? As nossas praças não têm condição de nada.
É melhor tapar buraco do que ficar pensando em praça de idoso. Então, eu tenho registrado, tenho guardado, gravado, e eu me irritei. Eu acho que essas pessoas que fazem esse tipo de comentário são pessoas que não sabem, né, o que é passado. Não tem noção do que é passado e simplesmente vivem o presente. E o que é pior, né, gente, essa posição, né, será que essa pessoa vai ter ideia do que é futuro? O futuro da gente não existe. Eu acho que a gente vai viver no presente, mas pensar um dia em chegar até uma certa idade, chegar com equilíbrio, chegar com saúde, com disposição, como vem chegando inúmeros idosos aqui na nossa cidade, terceira, quarta idade, né, são exemplos que eu acho que essas pessoas não vão ter capacidade, conhecimento, condição de seguir. Então, eu deixo aqui o meu protesto para essas pessoas que não têm perspectiva do futuro e não têm ideia do que é viver o presente. Boa noite, obrigado. Não havendo mais oradores, declaro suspensa a presente sessão por 15 minutos. Ou, se o plenário concordar, passaremos diretamente para a ordem do dia. Reaberta a presente sessão, solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores. Alexandre Ferraz Fonzolan. Presente. Alexandre Juliano Benatti Giuliani. Presente. Ângela Maria Donisque Barbosa. Presente. Antônio José Fávero. Presente. Daniela Calil Parra Anacleto. Presente. Luiz Antônio Ferreira Brito. Presente. Marco Antônio Brigatti. Presente. Rodolfo Antônio Misson. Presente. Wagner Antônio Bagalto. Presente. Com a presença dos 9 senhores vereadores, passaremos a leitura, discussão e votação das matérias constantes da pauta, da ordem do dia. Questão de ordem, senhor presidente. No caso aqui dos títulos, das honrarias, não poderia ser feita uma leitura só? Projeto de lei número 16/2013 do Poder Executivo, que autoriza a Prefeitura do município de Rafar a firmar convênio com o SENASP, Secretaria Nacional de Segurança Pública, para acesso da Guarda Municipal à rede InfoSeg. Está em discussão o projeto de lei que acabamos de ouvir. Não havendo discussão, está em votação. Alexandre Ferraz Fonzolan. Sim. Ângela Maria Donisque Barbosa. Sim. Antônio José Fávero. Sim. Daniela Calil Parra Anacleto. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Antônio Misson. Sim. Wagner Antônio Bagalta. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido projeto de lei está aprovado por unanimidade. Encaminhe-se por autógrafo ao Poder Executivo e arquive-se. Projeto de lei número 17/2013, da autoria do Poder Executivo, projeto de lei número 17/2013 da Câmara Municipal, subscrito pelo vereador Alexandre Juliano Benatti Giuliani, que institui no calendário oficial de eventos do município de Rafar o Dia da Indústria e da outras providências. Está em discussão o projeto que acabamos de ouvir. Presidente, só uma colocação. Esse dia, quando se cria, é voltado para a cultura, administrar o dia, como é que funciona? Para a cultura. Eu estive conversando na prefeitura. A prefeitura vai controlar esse dia, a gente vai marcar uma data especial, já está marcada a data, vai ter eventos, vamos fazer alguma coisa para animar. Ótimo, eu até queria colocar à disposição que o senhor fez a criação da data do Dia da Indústria
e o próximo projeto Dia do Comerciante. Isso. Que nós trouxéssemos palestras aqui na Câmara voltada aos comerciantes, aos industriários da nossa cidade, né, para ver se a gente consegue elevar o comércio da cidade também. Muito bem colocado. Está em votação o projeto que acabamos de ouvir. Alexandre Ferraz Fontolan. Sim. Ângela Maria Donisque Barbosa. Sim. Antônio José Fávero. Sim. Daniela Calil Parra Anacleto. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Antônio Misson. Sim. Wagner Antônio Bragalta. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido projeto de lei está aprovado por unanimidade. Encaminhe-se por autógrafo ao Poder Executivo e arquive-se. Projeto de lei número 18/2013 da Câmara Municipal, subscrito pelo vereador Alexandre Juliano Benato Juliano, que institui no calendário oficial de eventos do município de Rafal o Dia do Comerciante e dá outras providências. Está em discussão o projeto que acabamos de ouvir. Não havendo discussão, está em votação. Alexandre Ferraz Fontolan. Sim. Ângela Maria Donisque Barbosa. Antônio José Fávero. Sim. Daniela Calil Parra Anacleto. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Antônio Misson. Sim. Wagner Antônio Bragalta. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido projeto de lei está aprovado por unanimidade. Encaminhe-se por autógrafo ao Poder Executivo e arquive-se. Votaremos agora os projetos de decretos legislativos para os homenageados do Dia da Cidade. Com o acordo, os senhores vereadores votaremos em conjunto, alertando que apenas faltará o voto de um decreto por causa do impedimento do vereador Marcelo Frederico, que será votado na próxima sessão. Projeto de decreto legislativo número 1/2013, da autoria do vereador Marco Antônio Brigatti, que concede título de cidadania ao senhor Almir Pazanotto Pinto. Projeto de decreto legislativo número 2/2013, de autoria da vereadora Daniela Calil Parra Anacleto, que concede título de cidadania ao senhor Vicente Paulo da Silva. Projeto de decreto legislativo número 3/2013, da autoria do vereador Alexandre Juliano Benato Juliano, que concede título de honra ao mérito ao senhor Heitor Tuola. Projeto de decreto legislativo número 4/2013, da autoria do vereador Rodolfo Antônio Misson, que concede título de honra ao mérito ao senhor Antônio Carlos Cerezer. Projeto de decreto legislativo número 5/2013, de autoria do vereador Luiz Antônio Ferreira Brito, que concede medalha Luiz Ortolani ao senhor José Alves dos Santos. Projeto de decreto legislativo número 6/2013, de autoria da vereadora Ângela Maria Donisque Barbosa, que concede medalha Luiz Ortolani ao senhor Luiz Ferrari. Projeto de decreto legislativo número 7/2013, de autoria do vereador Alexandre Ferraz Fontolan, que concede medalha Luiz Ortolani ao senhor Orlando Carnelos. Projeto de decreto legislativo número 8/2013, de autoria do vereador Wagner Antônio Bragalda, que concede medalha Luiz Ortolani à senhora Antônia Alves Coalhato. Estão em discussão os projetos de decretos que acabamos de ouvir. Não havendo discussão, está em votação. Alexandre Ferraz Fontolan. Sim. Ângela Maria Donisque Barbosa. Sim. Antônio José Fávero. Sim. Daniela Calil Parra Anacleto. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Antônio Misson. Sim. Wagner Antônio Bragalda. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, os referidos projetos de decretos estão aprovados por unanimidade.
publique-se, registre-se e arquive-se. Requerimento número 9/2013, de autoria do vereador Marco Antônio Brigatti, que solicita que sejam fornecidas informações com relação ao contrato assinado pelas empresas terceirizadas que prestam serviços ao município de Arafuá. A. Quantos funcionários estão trabalhando sem carteira assinada? B. Quantos funcionários na situação do item A têm salário inferior aos demais? C. O que diz no contrato com relação a EPIs, equipamento de proteção individuais, e de quem é a obrigação por fornecê-los? B. Que encaminha a esta casa de leis cópia do referido contrato. Está em discussão o requerimento que acabamos de ouvir. Não em discussão, está em votação. Alexandre Ferraz Fontolan. Sim. Ângela Maria Dominski Barbosa. Sim. Antônio José Fávero. Sim. Daniela Calil Parra Anacleto. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Antônio Minson. Sim. Wagner Antônio Bragalda. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado por unanimidade. Encaminhe-se por ofício ao Poder Executivo e arquive-se. Requerimento número 8/2013, de autoria do vereador Wagner Antônio Bragalda. Solicita informações com relação ao andamento dos estudos sobre a tubulação e bomba de maior potência para os canos de água da cidade que abastecem as caixas de água em frente ao cemitério e distribuída para as casas populares. Está em discussão o requerimento que acabamos de ouvir. Palavra. Com a palavra o vereador Rodolfo Misson. Bom, realmente o requerimento do vereador Wagner Bragalda é oportuno. E são realmente informações que é necessárias devido à questão desse problema nosso de água aí que causa essas dificuldades aos moradores. E sabemos, né, que realmente tem problema de falta de água, as coisas, mas o que vem perdendo de água, não só na questão da inadimplência, mas a verdade é que, além dessas tubulações serem extremamente antigas, tem muitos e muitos pontos onde tem uma vazão enorme, são canos que vêm perdendo, vazando água. Então, vereador, eu acho que esse requerimento realmente ele vai fazer com que essas respostas foram bem colocadas e postas ao senhor e, consequentemente, a nós. Eu acho que poderíamos trabalhar na busca da mudança total dos canos hidráulicos, porque não é questão dos canos estarem ruins, né? Isso não vai mudar, não é o problema de abastecer aqui ou abastecer lá. O grande problema é como essa água vem chegando, é como que ela vem disponível e o que está perdendo. Chega os finais de semana, realmente a vazão, o gasto de água é bem maior. Então, já vem sendo solicitado há algum tempo, mas eu acho que em cima de tudo isso seria ideal e buscar verbas, né, para que se trocasse as nossas tubulações.
né, fizesse de forma diferente, porque quando se quando se torna um cano de água e abre o asfalto para arrumar, mexeu nele, consequentemente, por ser antigo, ele vai dar problema em outros pontos. Então não adianta, daqui a pouco vai estar com problema, e o desperdício vem sendo grande, até o asfalto afundar e dar problema de novo. Então, realmente é um requerimento oportuno, e vamos ver se trabalhamos nessa questão aí de um recurso grande para que se possa trocar toda a tubulação do município, que realmente é ideal para que não tenha tanto desperdício de água na nossa cidade. A palavra, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra, o vereador Wagner Bragada. Complementando o apoio que você está me dando no requerimento, Rodolfo, eu gostaria de deixar claro que nós, todos os vereadores, estão se empenhando em buscar verbas junto aos deputados para tentar mudar a cidade. Eu não sabia que era tão burocrático e demorado também isso, devido a nós termos vários problemas na nossa cidade, em cadastros, em imóveis, a questão de legalização do imóvel. Então, a gente acaba se atravancando com essas dificuldades. Mas que as pessoas tenham um pouco de paciência, que nós estamos correndo atrás, viu? Não só eu, todos, pelo que eu estou vendo. Acabada a discussão, está em votação. Alexandre Ferraz Fontolan. Sim. Ângela Maria Dominski Barbosa. Sim. Antônio José Fávero. Sim. Daniela Calil Parra Anacleto. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Antônio Misson. Sim. Wagner Antônio Bragalda. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado por unanimidade. Encaminhe-se por ofício ao Poder Executivo e arquive-se. Requerimento número 10/2013, de autoria da vereadora Daniela Calil Parra Anacleto, que solicita que sejam fornecidas informações detalhadas sobre os recursos destinados à educação, conforme seguem. A. Quais os recursos financeiros municipal, estadual e federal e seus respectivos valores são destinados à educação do município de Arafar. B. De quais formas, especificamente, esses recursos estão sendo aplicados? Está em discussão o requerimento que acabamos de ouvir. Posso falar? Com a palavra a vereadora Daniela Parra. Então, eu estou fazendo esses questionamentos para eu ter conhecimento de onde vem e quais são as verbas destinadas à educação. Eu sei que vem verba para o transporte, para a merenda, tem o Fundeb. Eu queria saber mais detalhes de quanto vem dessa verba, quais são, aonde podem ser aplicados, porque a gente sabe que as leis para gastar esses dinheiros são rigorosas, tem que ser cumprida. E eu sei da intenção do prefeito estar substituindo o sistema ângulo de ensino. Então, eu acho assim, é um investimento de 6 anos, um investimento grande em material, jogos, livros, toda a capacitação dos professores. Então, ele me disse que os ônibus da educação estão sucateados, que precisam ser substituídos, mas a gente tira um sistema de um município para a vida toda. Substitui ele por um outro, que eu não posso falar se vai ser melhor ou não, porque eu não conheço ainda, espero conhecê-lo, mas o investimento de 6 anos vai ser perdido. E ele vai comprar o ônibus uma vez. E os outros meses? Os outros anos? Como é que essas crianças vão ficar? E também a gente tem que pensar que não são todos os alunos do município que usam o transporte escolar. Então, será que não seria mais viável estar reformando esses ônibus que a gente já tem e que, pelas informações que eu tenho, não estão tão sucateados assim? Sempre tem que estar sendo feitas as revisões. Então, eu acho assim que a gente tem que analisar bem isso. Eu sei que ele pode estar trocando o sistema sem estar passando pelo legislativo, mas eu peço que todos os vereadores me ajudem nessa questão, porque eu acho que a gente não pode perder uma coisa boa que o município já tem. Não dizendo, torna a falar que o sistema que ele quer pôr não seja bom, mas eu acho que é um investimento muito grande
para se fazer uma escolha assim tão rápida. Então, eu acho que teria que ser ouvido os professores, os pais dos alunos, como já aconteceu no município de Capivari, com a administração do prefeito Campassi, onde ele teve a intenção de trocar. E os pais e os professores, foi feita uma pesquisa, e 95% dos pais e professores pediram para que não fosse substituído esse sistema. Então, eu peço assim, que vocês me ajudem nessa questão, que vai ser muito importante para toda a população, principalmente para nossas crianças. Com a palavra o vereador Rodolfo Misson. Bom, realmente a preocupação da vereadora ela é pertinente, já que ela é da área, sabemos da qualidade do que é o ensino angro, então, do sistema angro, né? Então, eu acho que realmente é uma coisa para se ficar atento, porque são nossos filhos, nossos netos, né? Pessoas, crianças que poderão crescer com conhecimento melhor, com ensinamento melhor, uma educação melhor. Portanto, eu acho que tem que tomar cuidado, é muito sensível essa questão da mudança da apostila. Realmente, a vereadora se posicionou muito bem. E com relação à questão dos ônibus, eu entendo que eles não estão sucateados. Entendo perfeitamente, tenho pleno conhecimento disso. Isso aí, infelizmente, eu discordo do senhor prefeito, de qualquer pessoa que me fala que eles estão sucateados. O que ele foi passado com relação aos ônibus é que talvez eles estejam aí com a data de validade vencida para transporte de pessoas. Talvez não sei realmente. Então, se é lei, nós não podemos mudar, não há como, temos que entender essa posição. Porém, uma boa manutenção e tendo um cuidado, acho que dá para seguir em frente, e ele não vai conseguir trocar todos os ônibus numa bancada só. De uma vez só vai ser difícil. Então, eu acho que um ônibus por ano, 4 ônibus ele vai conseguir, e eu acho que não vai ser suficiente, ele vai precisar de mais ônibus. Então, eu acho que a questão aí de sucateado não me convence. Realmente a vereadora tem razão. E, vereadora, eu queria sugerir, não sei se é possível, se cabe, no seu requerimento, mais um item, e criando tipo um conselho gestor para a administração aí dessas verbas, para as informações, para que fique mais claro e que tenha seja diferenciado essa questão administrativa aí, para que não tenha aí tantos impasses quanto ao dinheiro da educação. Então, não sei se a senhora permite, e se é possível, Claro. se é possível esse outro item, uma criação de um conselho gestor. Obrigado. Palavra. A vereadora Daniela foi muito feliz nessa colocação, porque as mães estão bem preocupadas com a apostila. Tem questionado bastante a respeito disso daí. Estão bem preocupadas mesmo. Não só as mães, né? Todos os educadores estão preocupados. Terminando a discussão, está em votação. Alexandre Ferraz Fontelã. Sim. Ângela Maria Donisque Barbosa. Sim. Antônio José Fávero. Sim. Daniela Calil Parra Anacleto. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Antônio Misson. Sim. Wagner Antônio Bragaldo. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado por unanimidade. Encaminhe-se por ofício ao Poder Executivo e arquive-se. Concluída a leitura e discussão e votação das matérias constantes da pauta, da ordem do dia, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado a todos.